Hoje nós vamos estudar a continuação do reinado de Davi. Davi vai começar a envelhecer, o tempo vai passando, e nesse caminho aí, após consolidar o seu reino, o domínio, sobre os teus inimigos, ele que subjugou todos os povos que estavam ao redor de Israel, ele tem uma queda. Nós vamos chamar isso de um tropeço, um pecado terrível que vai marcar a sua vida e a sua família para sempre. Vamos começar lendo o capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então vamos começar vendo no mapa qual é o contexto geográfico da aula de hoje. Então essa é a região à esquerda de Canaã, que já fazia parte de todo o reino de Davi em Israel. E também Davi tinha dominado a região oriental do Jordão. Toda essa região onde você vê a cidade de Rabá e de Gileade passou a ser domínio de Davi também. Essa região ela era dominada por dois povos, os Moabitas e os Amonitas. Por sinal, apenas por curiosidade, Moabe e Amon eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Agora você viu no mapa a região de Rabá. Então todo o exército de Israel estava concentrado nesta capital, nesta cidade estratégica, aonde havia o culto a uma malignidade chamada Moloque, que nós vamos falar no final da aula. Mas toda essa região ali estava concentrado o exército de Israel para conquistar. Era uma das poucas regiões que ainda não tinham sido conquistadas. Davi decide ficar em casa. Então era o tempo que os reis costumavam ir para a guerra. E era provavelmente primavera, porque no inverno eles não saíam para a batalha em virtude do frio e alguns pontos montanhosos aonde nevava. Então nós vemos nesse momento que Davi, ele deveria ter ido para a guerra. Era o costume da época o rei ir à frente, o rei participar das batalhas, mas ele decide ficar em casa. Sabe aquele momento que dá aquela preguiça? Que você fala assim, puxa, mas de novo ir para a guerra, tudo de novo, já conquistei tanta coisa, acho que eu vou ficar um pouco em casa, vou tirar umas férias, vou dar uma relaxada, enfim. Se tornou uma armadilha, um laço do diabo para Davi. Quantas coisas que você deveria ter se envolvido e você não se envolveu e acabaram se tornando coisas piores. Foi mais ou menos como Davi. Davi não se envolveu na guerra e acabou trazendo um grande problema para ele. Porque o que aconteceu é que naquele dia ele estava passeando no seu palácio, na sacada, estava lá no terraço gourmet dele, e quando ele olha, ele enxerga Bispo G, uma moça belíssima, uma mulher, diria na época um avião, não é? Verdade. Uma mulher muito bonita, tomando banho. Eu não sei qual que era de Batseba também, mas tem que se comportar, né? Tem sempre, o diabo usa os dois lados, porque uma mulher casada, se ela viu tomar banho, ela estava num local visível. Pois é. Então, tem outro lado também, E quem conhece ali a região do Monte Sião, tem um vale e depois tem mais um monte, É mais ou menos assim que Jerusalém se comporta, Uhum. Tem região montanhosa, um pequeno vale, depois outro monte, outro vale e outro monte. Então essa região, ela é mais ou menos assim, a geografia dela, o relevo. Uhum. Agora, o interessante é que ele estava num lugar alto, Até porque ele ficava ali no Monte Sião, no seu palácio, e ali ele olhava para baixo e ele viu essa moça tomando banho. E entra aquele fascínio. Uhum.
né? O diabo cria o desejo daquilo que ele viu, daquilo que satisfez já a mente dele, a carne dele, e ele manda perguntar quem ela é. E aí falam, olha, ela é mulher de Urias. Bispo G, Urias. Urias, que era um dos 30 valentes de Davi. E um estrangeiro, né? Eteu. Quem são os heteus? Eles são descendentes de Cão também, né? Também descendentes de Cão, habitantes de Canaã. Obviamente ali esse Eteu, ele deveria ter um laço, um vínculo, e já caminhado anteriormente, né? Porque para ele estar numa frente de batalha e se tornar um valente de Davi, ele já tinha alguma ligação. Então pode ter sido naquela mistura que houve na época dos juízes, entre povos. Então talvez a mãe, ela fosse judia, mas o pai Eteu. Então Urias, de qualquer forma, tinha um vínculo com alguém estrangeiro da terra de Canaã, não alguém israelita autêntico. Urias significa o Senhor é minha luz. Era um momento que Davi estava com bastante trevas, né? Porque ele estava bem distante da luz e daquele que é o coração de um verdadeiro servo de Deus, né? Porque ele estava afastado da vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele estivesse na guerra. E muitas pessoas se perdem porque Deus quer que você esteja na guerra, mas você quer ficar em casa, fazendo nada, em depressão, ou como Davi, né? Farreando. Não, tá chovendo, para que eu vou? Aí ficou lá farreando, soube, porque foi algo consciente, né, Bispo G? Falaram, ela é mulher de Urias. E ele deve ter, bom, é meu servo também, nunca vai saber. Tá lá na guerra mesmo. Tá na guerra, imagina, nunca vai imaginar. Né? Eu vou tomar cuidado, vou usar preservativos, né? Na época também era muito raro esse tipo de prática, né? Então o que acontece? Ele vai lá, se deita com ela, e a palavra fala que ela já tinha passado o tempo da menstruação dela. Até tem uma lei específica que fala lá em Levítico capítulo 15 sobre isso, né? Que a mulher, ela passava por um período de purificação, em que o homem não poderia ter contato com ela, que era um período de 7 dias. Já tinha passado esse momento, então quer dizer, ela sabia que de Urias não era, porque ela tinha menstruado. E aí ela concebe com Davi. E é bom entender a margem de tempo, porque às vezes a pessoa está falando assim, mas tudo se passou, como é que ela ficou sabendo que ela ficou grávida em menos de um dia? Não, a gente está falando aqui de um período de meses de guerra. Não foi de um dia para o outro. Então aqui, por mais que a gente leia 5 versículos, parece que foi de um dia para o outro, não é. Ela se deitou com Davi, percebeu no outro mês que a menstruação não veio, e falou, avisa Davi que além de nós termos pecado adulterado, veio um presente, não é? Estou grávida. Então é exatamente, acho que nunca vai acontecer, é impossível, e aconteceu com Davi. Na primeira tacada já engravidou. E aí o desespero de Davi, porque engravidou a mulher de um dos 30 valentes, né? Um dos 30 homens mais importantes de guerra. E nesse momento, Bispo G, nós vemos que ele nem se preocupa né, com o pecado em si. Mas a gente vê quando a pessoa está dominada pelas trevas, está preocupado com a imagem dele. O que vão falar de mim? Eu sou o rei Davi, nossa, adulterei, tomei a mulher de um homem de confiança, que absurdo, né? A tendência, né, do homem, quando peca, é o se esconder, né? E ele, obviamente, como ele tinha um esconderijo grande, ele achava que tinha, né, um esconderijo grande sendo rei, então ele toma essas atitudes. E cada vez, como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Então ele começa nesse processo, a gente vê que vai para uma área de muita desagregação na vida dele e da família. E é interessante, como a palavra fala, para não desprezar os pequenos começos, porque o pecado de Davi não começou no adultério, no desejo sexual. Começou pelo fato dele ser uma pessoa omissa no momento que ele deveria estar na batalha. Isso mesmo. Então é aquele tipo de pecado pequeno que a pessoa fala assim, não vai pegar nada, imagina, ninguém vai saber. Só que ali vai se transformando. Como você falou, um buraco, né? Um abismo vai chamando o outro, então aquilo vai tomando forma, vai crescendo, é igual mentira. Começou pequenininha, daqui a pouco virou uma fábula. Tapar um buraco com outro buraco, você vai aumentando o buraco. Exatamente. Então ele foi entrando nesse ciclo de destruição,
E aí ele chega à conclusão que só existem duas oportunidades. Quando voltasse em alguma pausa de guerra, fazer Urias se deitar com a esposa, que havia algumas pausas, né? Ele fala, volta aqui para Jerusalém, poxa, preciso fazer de algum jeito Urias se deitar com a mulher dele, ou matá-lo. Então vamos ver o que vai acontecer na leitura da palavra de Deus. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 11 em diante. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então temos aí o absurdo do absurdo, porque ele força Urias a ter contato íntimo, né? Ele fala, vai lá descansar e tal, e Urias dá a resposta que ele não esperava. A resposta de um homem santo e que tinha sido muito bem formado por Davi. Verdade. Não é? Ele fala assim, olha, pelo que eu aprendi com o Senhor, quando a gente está em guerra, a gente não deve se deitar com mulheres. Né? A gente tem que preservar o ambiente santo. Então eu imagino, Bispo G, Davi que formou o cara ouvindo aquilo. E você vê que impressionante que ele foi formado, a fidelidade dele era Davi, era a Joabe, que era o general, e a Arca da Aliança. Então ele coloca 3 pontos muito importantes, né? Que a Arca da Aliança, a condição dele espiritual. O general, que era aquele que tinha autoridade sobre ele, e o rei, que era o rei da nação. Então mostrando a submissão e um caráter impressionante, né? Para um estrangeiro, entre aspas, né? Uma pessoa que tinha um caráter formado realmente. Aí Davi, vendo que não ia ter solução, ele manda uma carta para Joabe, que era o seu general, o seu sobrinho, né? E fala, olha, coloque Urias no fronte de guerra. Então, normalmente, o perfil desses valentes não era ir logo à frente, exatamente por causa dos flecheiros e dos lanceiros, né? E até Joabe, quando ele vai dar o aviso a Davi que Urias morreu, é curioso que ele faz uma alusão àquilo que aconteceu com Abimeleque. Porque nós lemos aí em Juízes, capítulo 9, que o filho de Gideão, Abimeleque, naquela revolta, aquela loucura, ele é morto por uma mulher que ataca uma pedra, né? E esmaga o crânio dele. E exatamente essa alusão que Joabe fala, ó, assim como Abimeleque, né? Ele ficou muito próximo da muralha e acabou sendo abatido. Porque o que acontece é simples tática de guerra. Se eu faço um fronte com alguns soldados e esses vão ser os mais expostos por causa dos flecheiros, por causa das flechas e por causa das lanças, quando chegarem perto das muralhas. Então, normalmente os capitães valentes não iriam logo nessa primeira leva, ficariam um pouco atrás ou ficariam nas laterais, né? Enfim. E aí Davi dá uma ordem, fala, não, põe ele logo na frente para ele morrer logo. E é interessante porque Joabe saca ali, né? Joabe não era bobo, falou, alguma coisa está pegando aí. Não, logo imaginou, né? Ainda Davi ele deixa claro, você coloca ele na frente mais renhida da batalha e afasta. Então não foi só para colocar no lugar mais perigoso, mandou tirar o exército e deixá-lo para morrer. Deixá-los expostos. Então ali com certeza Joabe falou, opa, tem algo aqui, alguma coisa está acontecendo. Ficou muito claro, né? E a gente percebe que depois Joabe, de uma certa forma, Davi fica meio vendido para Joabe nessa situação. Exposto, né? Exposto. Porque muitas vezes depois, Davi passa por situações que ele fica meio assim, balança um pouco e às vezes Joabe até o ameaça. Teve situações que até chegou a ameaçá-lo. É verdade, a gente vai ver na história de Absalão na próxima aula um exemplo, né? Joabe acaba ficando por cima em algumas situações pelo péssimo exemplo de Davi nesse incidente. Então é algo realmente terrível, né? A gente vê que por uma pequena brecha o que se tornou a vida de Davi. Davi acaba, depois que Batseba chora, né, pelo marido que foi morto, acaba casando com ela e gera
esse filho. Agora, é claro, isso não ia ficar de forma alguma sem correção de Deus, né? Sem penitência, né? Infelizmente, porque ele ficou nas mãos do diabo, né? Ele fez aquilo que foi a vontade do diabo, o diabo plantou, ele aceitou, ele colheu, e Davi iria ter, infelizmente, uma colheita terrível dentro da sua casa. Por quê? Porque ele destruiu uma família. Ele destruiu uma família, e a consequência daquela atitude dele viria sobre a família dele. Então nós vamos ver agora, através da profecia de Natã, assim, algo terrível, que nós vamos ver que ao longo da história dele, até o final do reinado, Davi vai ter muitas perdas. E não é perda de guerra, não é perda de dinheiro, ele vai ter perda naquilo que, sim, sem dúvida, mais dói no homem, que é o filho, porque também, né, Urias, ele foi morto e Davi conscientemente destruíra aquela família. Então vamos ler o capítulo 12, que fala exatamente sobre esse momento, qual era o preço que Davi iria pagar pelo seu erro. Vamos lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Vamos aqui como é interessante até o vínculo de autoridade espiritual, né? Porque Natã não chegou também arrazoando, né? Ele chegou contando um case. E o case que era uma parábola. Né? Então o que é uma parábola? É uma história narrando fatos do dia a dia para ilustrar algumas verdades espirituais. E ele conta essa parábola de um homem rico e de um outro pobre. O outro pobre só tinha uma cordeirinha que cuidava com todo amor e carinho. O rico tinha de tudo, tinha gado. Quando vem um viajante visitar esse rico, o que acontece? Esse rico, em vez de pegar algum cordeiro do seu rebanho, pega o único cordeiro do pobre. A mensagem foi dada, mas Davi não se tocou na hora. Né? Ele falou: meu, que absurdo! Esse cara merece morrer. E ele ainda usa a lei. Porque ele fala a lei de Moisés, que está em Êxodo 22, que quando há um prejuízo ou um roubo de um carneiro, tem que ser dado 4. Em alguns outros animais são 5. Então ele ainda fala da lei, né? Fala, não, tem que ser aplicada a lei, que absurdo e tal. E aí Natã fala: pois é, esse é você. Você tem de tudo, tem a mulher que quiser, tem tantas mulheres no teu reino. E, inclusive, ele dá um detalhe, Natã, muito sério, né? Porque às vezes as pessoas não enxergam a extensão do que receberam. Eu falei, deles as mulheres que eram do teu servo. Não quer dizer que era a mulher assim, mas o que era? Ele deu mulheres que só os reis têm. Então ele teve uma condição de ter o que ele não poderia ter de maneira nenhuma. Então, por exemplo, no caso, né, Abigail, Mical, tem uma outra também. Então, quer dizer, a condição que ele tinha, ele não teria de maneira nenhuma. Quer dizer, puxa, e vai desprezar a santidade de Deus por causa de uma outra mulher que é casada, uma mulher de uma pessoa que é fiel a ele, demais, né? Essa malignidade, infelizmente, ainda acontece, viu? É o fascínio. É um fascínio que reduz o homem a um animal. Porque nós vemos pessoas que elas entram na fascinação da prostituição, do sexo, e a pessoa entra naquele ciclo das festas, das baladas, aquela loucura, e beija um monte, transa com um monte, e se torna como quase que um animal, porque a pessoa não tem mais a razão, não pensa mais,
mas ela é refém dos seus desejos e passa uma vida somente em satisfazer os seus desejos e não pensa nas consequências. Como é triste muitas vezes na igreja ver tantas histórias de meninas de 14, 15 anos que vão para determinadas festas, baladas e se prostituem e têm relações sexuais com uma série de meninos e aí na adolescência acabam engravidando. Ah, nunca pensei que isso poderia acontecer. Talvez nunca pensou que aquilo poderia acontecer. Mas também não poderia ser tão bobo em achar que depois de tantas relações íntimas, né, esse acidente não poderia ocorrer. Porque a pessoa, ela só pensou naquele momento em satisfazer o seu desejo animal, mas não pensou na consequência racional da coisa. E aí uma criança que nasce, se não é abortada, que é o pior de tudo, mais grave, a criança nasce em um ambiente familiar, muitas vezes não preparado financeiramente, uma menina que não é uma criança de 14, 15 anos, está grávida, que não tem condição de ser mãe, a família também, às vezes, é notável que a família também não é estruturada para dar o suporte para o filho. E essa é uma história que a gente vê de muitos jovens, principalmente aqui no nosso país. Por quê? Porque não pensa na consequência, pensa nos 5 minutos de prazer. 5 minutos que podem mudar 90 anos da vida de uma pessoa. E hoje, Dani, infelizmente tem um agravante, que é a internet. Então a internet hoje, ela já vai e pega as crianças, os jovens, nessa fase de mudança que a curiosidade desperta a área hormonal, tanto de meninos quanto meninas, 12, 13, 14 anos, e já estimula, e muitas vezes sai daí os encontros, que às vezes a pessoa nem sabe com quem está falando, com quem está conversando, e a gente vê no final um roubo assim muito grande. Tem histórias e histórias disso. Por isso que os pais também têm que vigiar em relação aos próprios filhos, em relação à internet, né? E às vezes por fato de ter o sexo virtual, o jovem pensa assim, mas aí é bom que eu não tenho contato com a pessoa. Só que eu já vi cada história, né? Por exemplo, homem que tem a foto de uma moça sem roupa, e passa a vida fazendo chantagem. Se você não me der dinheiro, eu vou mostrar a foto para todo mundo. Se não der dinheiro, né? Se você não vir se deitar comigo agora. E a menina passa a ter uma vida desgraçada. Por quê? Porque ela, naquele momento, optou em expor o seu corpo para uma câmera, né, na internet, sem saber quem é. E às vezes até sabendo, né? Às vezes até namorado, não tem uma aliança, não tem um acordo. Não. Olha, ainda que casado, eu acho um grande absurdo também. Absurdo. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque são os 5 minutos que estragam a vida para sempre. Né? Então, tome muito cuidado e eduque os seus filhos para que isso não aconteça com eles. Isso também é uma responsabilidade dos pais. Né? E falando sobre pais, Dani, porque também tem o seguinte, existe o processo de habilitação. Então você vê que Davi agora, e nós vamos falar sobre isso, ele abre esse precedente do adultério e também da espada, que ele manda matar. Então, o que acontece? Isso começa a atingir as outras gerações. Então, hoje em dia, a gente vê muitos pais que chegam em casa e pegam a internet e usam para esquemas de prostituição. É virtual, não estou traindo minha mulher. Mas esquece que os filhos vão sentar ali. Que a mulher vai pegar e sentar naquele mesmo lugar, vai pegar o mesmo mouse. Quer dizer, a influência demoníaca, ela é territorial. E aí vai habilitar e pode habilitar aos jovens essa malignidade, essa mesma contaminação. Então, é importante, porque às vezes os homens se acham muito espertos, as mulheres também. As mulheres em casa, não, isso é só virtual, isso não compromete nada. E aí, sua filha vai pegar o mesmo mouse. O local onde a prostituição está se manifestando virtualmente pode influenciar a filha, o filho e aí por diante. E Jesus fala do adultério, que o adultério acontece antes do ato sexual, já está na mente da pessoa, no desejo. Então, com certeza, fugir da impureza, da aparência do mal e de tudo aquilo que pode ser uma habilitação de destruição para a sua própria casa, como é a exemplo de Davi. E como o bispo G falou, né? A palavra, nunca mais se afastará a espada da tua casa. Então nós vamos ver aí 4 filhos de Davi mortos. Então esse recém-nascido que morreu. Depois nós vamos ver Anon, que era o mais velho, morrendo nas mãos de Absalão.
porque Amnon tinha estuprado Tamar, que era a irmã. Pecado sexual também, Pecado quer dizer, as duas habilitações espirituais que Davi deu, o inimigo entrou. Então morre um filho, como você colocou, comete incesto com a própria irmã. Mas é um absurdo isso. O que é isso? Nada mais que demônio. Tanto é demônio que esse, quando se deita com ela, estava assim ficando doente, de tanta tentação que ele tinha por ela. Depois que ele se deitou com ela, a Bíblia fala que a aversão que ele sentiu por ela foi maior do que o desejo que tinha antes. Quer dizer, era algo demoníaco. Então eram demônios habilitados. E no final, Absalão, né, que se deita com as concubinas de Davi. E cumpre uma palavra que Natan deu nesse capítulo. Que ele falou, haverá um da tua casa que vai se deitar com as suas mulheres à luz do dia. Ainda dá o detalhe. Né? E aconteceu, isso se cumpriu. Nós vamos estudar isso na próxima aula. E Absalão também morre. E morre nas mãos de Joabe. Joabe que foi quem, o general, entre aspas, que... A arma de morte. É a arma de morte. Não é que foi o canal da morte de Urias. E por fim Adonias, porque Adonias também vai morrer lá na frente, antes de Salomão assumir o reino, e que se levanta em rebeldia contra Salomão, que era filho da graça mesmo, né? Porque depois de toda essa malignidade que aconteceu, das perdas dos filhos, o homem que vai ser o sucessor em Israel, o filho, é o filho do casamento de Davi com Batseba. E aí nós vemos a graça e o perdão do Senhor. Porque o Salmo 51, ele narra isso. O Salmo 51 é a oração de Davi pedindo perdão, em que ele fala, Senhor, restitui a alegria da salvação. Você imagina o sentimento de não ter mais alegria de se sentir salvo. Né? Me dá um coração reto, íntegro, um espírito inabalável, ou seja, está abalado. Me dá um espírito voluntário, porque já não estava mais seguindo a vontade de Deus. Lava-me com sopo, ficarei mais alvo do que a neve. Nós vamos ver um salmo em que Davi, ele se arrepende profundamente, né, pela sua atitude, e Deus corresponde com a graça, porque quem imaginaria que o rei em Israel, e o homem mais sábio da palavra, seria alguém que nasceria desse relacionamento que começou com tanta malignidade. É verdade, é muito interessante o que é a graça, né, como ela visita, mas ela visita também onde há o arrependimento, né? Porque tem gente que quer continuar deliberadamente no pecado. Então aí tem que tomar muito cuidado. Bom, Davi, depois no final do capítulo 12, ele vai conquistar então Rabá definitivamente. Um detalhe que ele não entra, Joabe iria conquistar ali Rabá, mas ele chama Davi para entrar triunfalmente na cidade, porque era uma cidade muito importante, estratégica, era a capital de Amon. Então vamos ver de novo o mapa. Porque nesse mapa a gente vê aí onde fica Rabá, que fica do lado oriental do Rio Jordão. Então ali é a região onde ficavam os amonitas, não é? E ele vai entrar triunfalmente nessa cidade. Então Joabe fala, já conquistamos tudo, já terminamos o serviço, e nem Joabe imaginava, tudo já estava acontecendo, né? O pecado nem imaginava, né, que Davi tinha aprontado, e tudo que tinha acontecido e tal. Mas já tinha perdido o filho, tinha se arrependido. Depois de um bom tempo de guerra, Davi entra triunfalmente, ocupa aquela cidade. E o que eu estava pensando agora, Bispo G, que era a cidade de adoração a Moloque. Não é? E Moloque era uma entidade ligada à criança. Não é? Vamos ver aí a imagem. Isso é um desenho mais ou menos, que seria a adoração a Moloque. Que era uma estátua que ora era cabeça de leão, ora cabeça de boi, né? E ele tinha várias formas de adoração, né? Normalmente, aonde Moloque ficava sentado, ou no seu ventre havia uma fogueira, onde as crianças eram queimadas vivas, ou era como uma frigideira entre seus braços, onde também... Então, a adoração a Moloque, segundo muitos estudos, era feita com o sacrifício de crianças. Inclusive, o termo moleque, que muita gente usa, nada mais é do que o mesmo nome de Moloque, é uma transliteração de Moloque. Então, às vezes fala, moleque, porque já é uma prática, né? Moleque, Milcom, Melcarte, Moloque, Moleque, são os mesmos nomes da mesma entidade que eram consagradas às crianças. Então é bom a gente ter prudência nisso, né? Mas sabe o que é mais louco, Bispo G? É que ele conquista essa cidade logo após do pecado com Batseba, a gente sabe que a graça manifesta, Salomão vai ser o sucessor,
e é exatamente aonde Salomão ele cai. Porque a palavra fala que quando Salomão está no final da sua vida e ele entra no fascínio das 1000 mulheres ali, muito próximo aqui foi Davi, mas 1000 vezes pior, né? Ele entra na idolatria das mulheres estrangeiras, porque Salomão ainda se deitou com mulheres estrangeiras, então eram 1000. E Salomão passa a sacrificar para Moloque, né? Que é exatamente essa abominação. Então é muito doido, né? A Bíblia, ela demonstra exatamente como aquilo que é a palavra em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem plantar, certamente ele irá colher. Então essa foi a aula sobre o tropeço de Davi e as suas consequências. Antes de revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica, a edição comemorativa dos 40 anos de ministério do apóstolo Estevão Hernandes. É a Bíblia Apostólica com essa capa azul lindíssima, é a minha favorita, particularmente, e tem um encarte com a história do mover apostólico no Brasil. Essa Bíblia tem 40 estudos, 40 ofertas, 40 perfis de personagem, mais de 5.000 notas de referência com muitas revelações, mapas coloridos, tabelas históricas, presentaço de Natal. Então você pode adquirir agora pelo site gospelbay.com.br ou então pelo nosso televendas 3500-1222. Pagamento facilitado e você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula de hoje sobre o tropeço de Davi. Na aula de hoje, estudamos sobre o tropeço de Davi, o pecado que confirmou o impedimento de construir o templo do Senhor. Davi adulterou e engravidou Batseba, esposa de um dos seus 30 valentes chamado Urias. Desesperado, Davi o envia para a fronte de batalha e Urias acabou morto. O profeta Natã contou-lhe uma parábola e profetizou que jamais a espada se apartaria da casa de Davi. Mesmo perdendo filhos, Davi tem com Batseba o sucessor no trono, Salomão, comprovando a graça de Deus. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.